Boa noite, boa noite, povo. Vamos filmar. Não, esse não. Procurar um filtro bonitinho aqui, né? Para exuberante. Não, esse não. Vou fazer live assim hoje, gente. O que vocês acham? Não, né? Não ficou legal. Vamos achar um filtro bonitinho, qualquer coisa a gente fica sem. Olha que bonitinho, gente. Ou vai ficar sem filtro, vai ficar sem nada. Que esse filtro de hoje não. Boa noite. Liberdade no feminino entrando. Fernando, boa noite, gente. Vamos lá. Eu vou fixar o assunto de hoje. O assunto de hoje é punk, é pau. O assunto de hoje é a dor dilacerante da solidão. Boa noite, Michele, tudo bem com você? Boa noite, Bruna, tudo bem? Eu vou fixar aqui, gente, o tema. Mexe aqui como eu tô digitando. Tô vendo, Lê, é você, que é isso? Liberdade no feminino? A dor dilacerante da solidão, gente, vamos falar tema punk. Engraçado que eu tinha pensado em outro tema. Eu escolhi outro tema, mas esse tema me escolheu, né? Ok, eu pensei, bom, alguém deve estar precisando de, né, falar sobre a solidão, principalmente agora nesse momento de isolamento social, né, gente? Saudade, Michelle. Ai, que legal. Eu fico vendo a foto do seu filhinho, coisa mais linda, né? Ai, gente, que delícia. Então, gente, como eu ia dizendo, o assunto hoje é pau. Boa noite, Zélia, tudo bem com você? Minha mana querida, a Bruna. Sou eu mesma que estou precisando falar sobre isso. Bruna, foi Deus que tocou no meu coração. Nossa, que legal, Bruna. Então, bora lá, vamos destrinchar, vamos falar disso, dessa solidão, do que é essa dor da solidão, da onde vem, qual é a origem e principalmente como é que a gente pode resolver isso, né? Porque não adianta só ficar falando da dor sem falar na solução, né? Vamos resolver isso. Antes de começar, eu estava aqui fazendo, né, a minha mentalização. Eu gosto de entrar em conexão com com o meu anjo da guarda, com os meus mentores, eu peço ajuda, porque eu acredito que nós não estamos sozinhos aqui. Eu sempre gosto de me conectar com a minha família espiritual, com a minha egrégora espiritual para me ajudar. Nos momentos assim mais difíceis, nos momentos em que eu preciso, eu gosto de isso me acalenta o coração, porque daí tira daquela sensação de estamos sozinhos no mundo, né? Quem poderá me ajudar? Então, uma técnica que eu uso bastante, que eu uso muito, que super me ajuda, é me conectar com a minha egrégora espiritual, pedir ajuda e sempre vem com uma ideia, vem com alguém que fala alguma coisa. Enfim, tô comentando isso de me conectar com a minha egrégora espiritual, por quê? Porque o assunto é solidão, né? E como eu comecei a falar aqui no comecinho da live, que eu tinha pensado em outro assunto, não fui eu que escolhi esse assunto, foi esse assunto que me escolheu. Então vamos lá, gente, eu não vou ficar aqui falando para vocês. Michel, seja muito bem-vindo, boa noite. Eu não vou ficar aqui falando para vocês, você tem que... Dileuza, boa noite. Você tem que aprender a conviver com a dor da solidão. Porque você precisa aprender a ser sozinho porque ser sozinho é sinal de maturidade e blá, 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 blá. Só que não. Só que não. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. Nós precisamos um do outro, nós estamos aqui para ser útil na vida do outro e para o outro ser útil na nossa vida. É assim que funciona, gente. Não fui eu que inventei. Não fui eu que inventei. É assim que funciona. Tinha, né, que agora ele é falecido, o Gaspareto. Ele sempre falava isso. Gente, observa a vida.
Observa o fluxo da vida, segue o fluxo da vida. Se você seguir o fluxo da vida, você vai se dar bem. E é isso que eu tô falando, não adianta a gente querer ficar bem sozinho, a gente querer ficar, aprender, não, porque eu tenho que aprender a ficar bem na solidão, e blá blá blá, e blá blá blá, blá, blá. É ir contra o fluxo, é ir contra o natural da vida, é por isso que gera sofrimento, é por isso que gera dor, é por conta disso, né, gente? Então não vou ficar aqui falando, você mais uma a falar isso pra vocês, não, porque você tem que aprender, não, porque é sinal de maturidade, né? A solidão, aprender a ficar sozinho, é sinal de maturidade. Não vou, porque não concordo. Já caí nessa pegadinha, já caí nessa armadilha. Nós não somos seres autossuficientes. Ancor, meu lindo! Que bom que você chegou, Ancor! Que delícia, que bom que você tá aqui. Então, não vou ser mais uma a ficar falando essa barbaridade. Por quê? Porque a gente se sente mal. Porque existe uma coisa dentro da gente que a gente quer se relacionar, que a gente quer trocar. A gente quer compartilhar as dores e as alegrias da nossa vida. A gente tem esse desejo. E quando a gente nega isso pra gente, a gente tá indo contra a gente, indo contra o fluxo. E aí quando você escuta pessoas, cansei de ouvir né, vídeos e mais vídeos e blá blá blá, e psicólogos e terapeutas e tudo mais falando isso. Não, porque você tem que aprender a curtir a sua solidão. Uma coisa é você curtir os momentos de solidão, os momentos ali com você, porque é nesse momento em que a gente vai conseguir fazer aquela faxina mental, aquela faxina emocional. Às vezes a gente precisa de uma caverna. Às vezes a gente precisa ir ali para nossa caverna, ficar um pouco sozinho para digerir tudo o que está acontecendo, para poder melhorar a nossa capacidade de se relacionar com o outro. Mas isso não significa ser sozinho. Estar em alguns momentos de solidão é, show de bola. É impossível ser feliz sozinho, né, Letícia? Exatamente, é impossível ser feliz sozinho. Isso é contra o fluxo. E você saber aproveitar esses momentos em que você fica sozinho, beleza, show de bola, porque também ninguém vai ficar grudado nos outros. Mas você ser sozinho, você não ter companhia, não ter amigos, não ter relacionamento afetivo, é contra o fluxo, tá? E a questão é o seguinte, a questão é a gente procurar entender o porquê que nós estamos nos colocando em solidão. O porquê, o que está acontecendo dentro da gente que a gente está se privando de ter a companhia, está se privando de permitir ter companhia, né? De conviver, de compartilhar as nossas dores e as nossas alegrias, as nossas delícias, igual eu fiz uma postagem no dia dos namorados, né, na semana passada, acho que foi na sexta, né, gente, nem lembro. E eu coloquei lá, né, que é um feliz dia para todas as pessoas que têm o seu par, né, para compartilhar as dores e as delícias de ser quem a gente é, porque a gente tem as dores e tem as nossas delícias, né? Tem dias assim que a gente acorda e fala, putz, hoje, principalmente nós mulheres, tá, homens? Nós mulheres, a gente assim, a gente é refém dos nossos hormônios, então cada semana é uma festa. Cada semana, tem semana que a gente acorda linda, maravilhosa. Nossa, essa semana eu vou ganhar o mundo, vou dominar o mundo. Na outra semana a gente quer só existir. Na outra semana a gente quer ficar na cama e só existir, porque a gente é refém dos nossos hormônios. Entende? E a gente ter alguém ao nosso lado que compreenda isso, que só, ok, o que você precisa de um chazinho? Tá aqui um chazinho. O que você precisa? É só um colinho? É só um abraço? Beleza, vem cá. Aqui tem um colinho, um abraço. Sem julgamento. Sem julgamento. Então vamos lá. O que acontece, como eu estava falando? A gente precisa compreender o porquê que a gente está se privando. O que acontece aqui na nossa mente, o que acontece nesse nosso comportamento. A gente muda com a lua, isso, Letícia. A gente, mulher de fases, é assim, gente. É mulher de fases, a gente muda com a lua, e isso é fato. Isso é fato, não tem como brigar com isso. É sofrido pra gente, isso também não é uma desculpa. É sofrido isso pra gente, é real, e a gente não tem controle. Não temos controle. E é para isso que serve o masculino que vai dar, né, que vai ser o provedor, que vai ser o protetor para sustentar, para dar o suporte para esse feminino que vive de fases, né? Cada um com a sua função, cada um dentro dos seus papéis. Novamente, não fui eu que inventei isso, tá, gente? É fluxo. A vida é assim, é só você parar e observar. Observa a vida.
Observa, é só observar. Observa como é a vida, observa como as coisas funcionam e pega o fluxo. É só isso, tá, gente? Eu não tô aqui inventando a roda. Também não estou reinventando a roda. Eu só tô traduzindo como que a vida funciona. É só olhar, tá? Não sou eu que tô inventando isso, é só observar. Gente, tá claro até aqui? Tô falando demais? Tô indo rápido demais? Como é que tá? Me fale. Coraçãozinho, eu adoro coraçãozinho. Legal. É, então vamos lá, gente. Fernando, e o contrário? Como assim o contrário? Me explica. Como assim? O contrário do quê? Do masculino? Que eu falei do feminino. Explica pra mim. Fala pra mim o que é o contrário, que daí eu te esclareço. Tento, né, esclarecer. Faço o meu melhor aqui pra esclarecer. Então vamos lá. O que acontece? Claro como só, Letícia? Beleza. Então vamos lá. Só vou esperar o Fernando fazer a pergunta aqui dele para eu poder auxiliá-lo. E talvez seja dúvida de todo mundo, de outras pessoas que estejam aqui, né, gente? Vamos lá. Quando o homem tá de lua. Ai, meu Deus, me explica isso, Fernando. Me explica isso. Quando o homem tá de lua, ok. Quando o homem tá de lua, ele tem a sua parceira, a sua companheira, que a função do feminino é o acolhimento, é a amorosidade. Aí ela vai entrar com o feminino dela para dar o suporte, para dar o acolhimento. Ah, me saí bem, Fernando? Me saí bem? Me conta aí. Então vamos lá, gente. Quando a gente é criança, tudo é quando a gente é criança, tá, gente? Tudo é. Por quê? Porque são as nossas primeiras vivências, as nossas primeiras experiências. É, Lá na infância, o que acontece? Quando a gente fica sozinho, quando a gente fica. O maior medo de uma criança é ficar sozinha. É não ter o pai, não ter a mãe, enfim, os cuidadores. Por quê? O que isso significa para a criança? Isso significa morte. Isso significa morte. Fez sentido, Fernanda? Expliquei direitinho? Quando o masculino tá de lua, o feminino vai lá com toda a sua afetividade, amorosidade, acolhimento para dar esse colinho pro masculino. É uma troca, né? É uma troca e tem que ser uma troca justa. Um dando suporte pro outro, senão a solidão impera. Então, quando a gente é criança, a gente. O medo da criança é da mãe ir embora, do pai ir embora, nunca mais voltar. Escorpião, meu Deus do céu, Fernando. Então tem esse medo da mãe voltar, da mãe ir embora. E engraçado que tem até umas brincadeiras, a gente sempre vê de alguns comediantes que faz a brincadeira, que é o discurso da mãe. Eu vou sumir dessa casa, vocês vão ver só, um dia eu vou embora daqui. E a criança entra em pânico, porque ela acredita, ela não sabe que aquilo é só um chilique. Ela não sabe que aquilo ali é só um desabafo. Então a criança, ela sente muito medo daquilo, e é um medo real. Por quê? Porque se essa mãe for embora, se esse pai for embora, ou sei lá, o cuidador dessa criança for embora, o que isso representa para ela? A morte. Ela pode morrer, e é real, é uma dor real e realmente pode acontecer. Ela pode morrer. Uma criança ficar sozinha, solidão na infância significa eu vou morrer, tá? E aí, quando a gente vai crescendo, quando a gente vai cronologicamente crescendo, a gente vai compreendendo que, pera lá, a criança um pouquinho maiorzinha, ela já sabe pedir ajuda, ela já sabe pedir. Vai ficando adolescente, ela já sabe até preparar a própria comida, e a gente vai crescendo, a gente vai trabalhar, ganha o dinheiro para preparar a nossa comida. Ou seja, o ficar sozinho não significa mais a morte física. Mas o emocional, o esquema emocional que ficou registrado nesse ser, nessa pessoa, é que ficar sozinho significa morte. Só que tem um botãozinho dentro da gente que não girou, é uma chavinha que não girou, que a gente fica lá naquela sensação. É morte. Se eu ficar sozinho, é morte. Aí, o que o Ancor tá falando? Aí, Ancor, um canceriano aqui. O Ancor é canceriano, Letícia. Signo de água, muita sensibilidade. O Ancor é super, super sensível, né, Ancor? Meu best friend forever. Então, aí pra criança,
ficar sozinho, a solidão é a morte. E para variar, olha só a situação. Além da gente passar por essa vivência quando criança, desse medo iminente da morte se eu ficar sozinho, e ainda tem o nosso cérebro primitivo. O nosso cérebro primitivo é aquele que é o responsável pela nossa sobrevivência. É o responsável por manter a gente vivo. É o nosso cérebro primitivo que lembra a gente que a gente precisa comer, que a gente precisa dormir, que a gente precisa ir no banheiro, que a gente precisa se relacionar. É esse cérebro primitivo. Essa é a função dele. É esse cérebro que ajuda a gente quando a gente vai atravessar a rua, né? Olhar para os dois lados. É esse cérebro primitivo que fica ali no modo meio que inconsciente, né? Porque você não precisa ficar raciocinando o tempo todo. Vou atravessar a rua, tenho que olhar dos dois lados. Você já liga no modo automático, você já tá ali preservando a sua vida, né? Para comer também, você não fica ali pensando, ai meu Deus, daqui a pouco eu tenho que comer. Não, existe um sistema ali dentro da gente, do cérebro primitivo, que liga ali a ventoinha, que avisa a gente, que manda uma mensagem pro cérebro, opa, fome, o corpo aqui precisa de comida, ou precisa de água, tá? E esse mecanismo lá, esse mecanismo pré-histórico do nosso cérebro primitivo, ele tá ali, né? Trabalhando o tempo todo, sem a gente perceber. Aí o que acontece? Quando a gente cresce, quando a gente vai para o mundo adulto, a gente evolui, a gente percebe que a gente pode se cuidar sozinha, né? Fisicamente sim, mas emocionalmente a gente precisa sim das outras pessoas. Emocionalmente a gente precisa sim. Só que o que acontece? Quando a gente é criança, a gente só recebe. A criança, ela não doa. A criança, ela não dá nada. A criança, ela só recebe. Ela precisa receber, porque ela precisa receber. Porque é o momento dela, é receber carinho, receber atenção, receber orientação. O adulto, não. O adulto, a gente sai do modo receber para o modo doar. É o que eu sempre falo, a utilidade. Nós, adultos, estamos aqui para ser útil na vida do outro. Para ser útil na vida das pessoas. Eu não posso ser psicóloga sozinha. Nossa, vou falar isso, eu nem me apresentei, né, gente? Nunca é tarde. Sou Célia Miranda, sou psicóloga e também sou terapeuta holística, tá, gente? Pronto, resolvido o problema de não me apresentar. Nossa, perdi meu raciocínio, legal. Vamos lá, daqui a pouco ele volta. Aí, me ajuda, gente, onde eu parei? Parei para me apresentar aqui e foi. Essa semana é a semana que eu tô mais lentinha, tá? Tem semana que a gente tá rápido e esperto. Essa semana eu tô mais lentinha. Lua minguante, né? Tô lenta. Então, aí essa criança, quando a gente cresce, a gente precisa sim. Emocionalmente, a gente precisa compartilhar. A gente é útil pro outro. Pronto, lembrei. A gente é útil pro outro. E isso faz parte do mundo adulto. Porque quem cuida da criança é o adulto. Então, o adulto, ele vai doar. A Letícia, a gente cresce e tem que doar. Isso. Não é nem o tem que, assim, é impulsivo. É uma coisa assim que é tão natural, em que é tão natural, é assim, é a ordem natural da vida, né? Só que o que acontece? Às vezes a gente fica, às vezes não, muitas vezes a gente fica preso emocionalmente lá naquele esqueminha. Lá naquele esqueminha emocional, naquela estratégia emocional do medo, da solidão, que se eu ficar sozinho eu morro. E de um certo modo, num adulto é até verdade. Por quê? O que acontece? A gente não foi feito para ficar sozinho. A gente não foi feito para para solidão. A gente foi feito para trocar, para estar com outros, com as outras pessoas. E quando a gente não consegue romper essa barreira do mundo infantil para o mundo adulto, para conseguir conviver com as pessoas, é uma quase morte. É um não viver. Não estou vivendo a potencialidade que eu gostaria de viver. É um não viver. Um não viver é uma morte em vida, né? E por isso que é uma dor tão dilacerante. A dor dilacerante é a dor de não estou vivendo, não estou usufruindo do meu melhor, não estou doando o meu melhor que eu tenho para outra pessoa.
Rancor, nós somos uma espécie social, nós evoluímos uma estrutura social, o isolamento é tóxico para nós. Exatamente, o isolamento é tóxico. Só que o que acontece? É, a gente fica preso, a criança, ela fica presa num senso de pertencimento da família. E dentro dela, dentro do adulto, dentro dessa criança que está dentro de nós, que nós adultos a gente carrega a criança que a gente foi, no nosso esquema emocional, qual que é a sensação? A sensação é que se eu seguir o fluxo natural da vida, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que abandonar, eu vou deixar para trás a minha família de origem. É o meu senso de pertencimento. Só que a ordem natural da vida, a ordem natural é seguir em frente, é a gente deixar a criança, é a gente deixar o pai, a mãe, os nossos cuidadores para trás, é a gente abrir mão daquela ideia de que sem eles eu vou morrer e seguir em frente, é romper com essa barreira. Tá fazendo sentido, gente? Alguma pergunta? Tá fazendo sentido? O que vocês acham? Vocês já ouviram falar nisso? É muita viagem, é muita. É muita. Vocês já ouviram falar que a solidão não é a falta do outro, que solidão é a falta de si mesmo? Que a solidão é a falta de si mesmo? Opa! Tá fazendo sentido, gente? Gente, me conta enquanto eu tomo uma água aqui, que eu até engasguei, de tanto que eu falo. A pessoa quando é solta aqui não para. Total sentido? E Bruna, você tá aí, Bruna? Você que falou que a live ia ser que você que pediu para falar sobre a solidão, você tem alguma pergunta, Bruno? Alguma coisa para eu te ajudar, para eu esclarecer? Rancor, sim, ok, senti. Então, Bruno, se tiver alguma pergunta, você manda aí, fala para mim o que está te ajudando, se está sendo útil para você e em que eu posso ser útil para você, para te ajudar, que você falou que você está precisando, tá? Então vamos lá, vamos continuar. E o que acontece? Ah, o Fernando, o que eu ia falar, se você não se ama jamais, poderá amar alguém. Na verdade, é assim, ó, não é nem o se amar, é o se permitir ser amado pelo outro. Porque uma coisa é a gente se amar e outra coisa é a gente se permitir ser amado pelo outro, tá? São duas coisas diferentes. É, para a gente se permitir ser amado pelo outro, se permitir receber do outro, se permitir que o outro seja útil na nossa vida, tem um processo. E se permitir que o outro seja útil, né? Que o outro nos ame, que ele venha com o amor dele na nossa vida, primeiro a gente tem que abandonar aquela ideia de que sem os nossos pais, sem a família de origem, a gente vai morrer. Fez sentido? Porque quando a gente fica ali bem nessa barreira de e agora? Eu tinha meu esqueminha emocional, era que sem os meus pais, sem os meus cuidadores, exatamente isso, Bruna. Legal. Então tem um momento em que a gente precisa fazer o rompimento. A gente precisa parar de desejar, porque a gente acaba desejando. Quando a gente é criança, a gente deseja muito a companhia, o amor dos nossos pais. A menina quer ser a princesinha do pai, o menino quer ser o tesouro da mamãe. Quem aqui assistiu Chaves? O tesouro da mamãe, o menino é o tesouro da mamãe. E você deixar de ser a princesinha ou o reizinho da casa para você seguir a sua vida em frente, tem um corte aí, esse emocional precisa amadurecer. E para esse emocional amadurecer, vai precisar acontecer uma morte. Eu nem digo que é uma morte do ego, Letícia. Também, pode ser uma morte do ego. É uma morte de um desejo. É a morte de um desejo. É mais um desejo, né? Um desejo do ego. Tá, ok, é a morte do ego. E esse rompimento é tão duro, é tão pesado, porque daí você abre mão de receber, porque enquanto mesmo quando você tá ali, às vezes tem mulheres com 40 anos que ainda querem ser a princesinha do papai. Arruma vários relacionamentos para dar errado, só para poder voltar pro papai, só para poder voltar pro papaizinho.
E homens também. Às vezes tem homens aí que tem mais de 40 anos e arruma relacionamentos pra poder dar errado, só pra poder voltar a ser o príncipe da mamãezinha, a ser o tesouro da mamãe. Entende? Porque não consegue romper com essa barreira dessa ilusão, desse desejo do medo, desse esquema emocional para poder seguir em frente, que é a ordem. Quem conhece a constelação familiar sistêmica fala das leis cósmicas, que é a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. E tem tudo a ver com como a gente está falando de família, a gente está falando da pessoa abandonar mesmo, na cabeça dela, estou abandonando, mas não é um abandono, é a ordem natural. E aqui no Brasil é muito essa coisa de família, porque é uma coisa assim muito emocional, né? Porque a minha família é tudo pra mim. Eu não sei como é que é o Ankur, que é indiano, agora tá morando lá no Canadá, eu não sei como é que funciona em outros países, mas aqui no Brasil é muito isso, né? Da família, e fica ali todo mundo junto, e mora todo mundo junto, e eu não posso abandonar o pai e a mãe. Isso é muito incentivado, aí a pessoa ela não tem pernas para crescer, ela não tem pernas para seguir em frente. E esse eu não posso seguir em frente, esse eu não posso viver minha vida, isso causa muita dor, isso causa solidão, a pessoa fica sozinha, porque ela já não tem mais aquela família de origem, aquele pai, aquela mãe, aquele desejo, aquela idealização de ser a princesinha do papai, de ser o reizinho da mamãe, o tesouro da mamãe, não existe mais, é uma ilusão, e ela precisa seguir em frente, mas ela não consegue, porque ela não consegue romper essa barreira, e não romper essa barreira causa uma ilusão, causa uma solidão, a solidão dilacerante. Tá fazendo sentido, gente? Estou longe da família faz 14 anos. É verdade, Ancor, você tá anos, né? Há muitos anos. E nos outros países é assim, né, Ancor? Nos Estados Unidos é assim. A pessoa faz 18 anos, é vida que segue. É vida que segue. Aqui no Brasil, a forma que a gente foi criada é assim, as pessoas já têm filho para cuidar dos pais quando os pais ficarem velhos. Errado, bem errado, né? E se esse é o motivo para você ter filho, não tenha. Não tem. As pessoas falam pra você, não, porque você não vai ter filho. Nossa, mas quem que vai cuidar de você na velhice? Não, você não tá sendo. Você vai colocar um ser no mundo pra cuidar, para ser cuidador, pra cuidar de você quando você estiver velho. Meu Deus, não tenha. Não coloque uma criança no mundo pra isso, pelo amor de Deus. Não faça isso, tá, gente? Então vamos lá. E aí esse processo romper com essa fantasia, com esse desejo, com esse medo que a nossa sociedade estimula, é uma dor dilacerante, é o abandono, é o meu Deus do céu. E como faz sentido? PQP, com todo respeito a você. Legal, Lê. Então, vou dar um exemplo assim que tá muito claro. As redes sociais. O que é as redes sociais? A Leda, que é minha amiga psicóloga também, que se formou junto comigo, ela trabalha muito com dependência tecnológica. Seria legal se ela estivesse aqui, que ela ia poder me ajudar. Nas redes sociais, o que é uma rede social? Uma rede social é atualizando o nosso mundo interno com o mundo externo. É o meu desejo de ir para a vida, é o meu desejo de ir para o mundo externo, mas existe uma barreira onde eu fico presa no meu mundo interno, né? Eu tava postando as coisas da vida, postando, né, um prato que comeu, um lugar que foi. Na verdade, é um desejo, a pessoa, ela tá ali atualizando o desejo de romper essa barreira a ser transposta. E o quanto que isso causa solidão, porque ela fica ali olhando a vida das pessoas, olhando aquela pessoa que tem um corpo maravilhoso, todo malhado, olhando aquela outra pessoa que viajou, olhando aquela outra pessoa que tá comendo um prato maravilhoso, olhando outra pessoa que tá postando foto com os seus respectivos pares no dia dos namorados e ela não tem, e aí ela lembra aquela dor que ela deseja, mas ela tem alguma coisa dentro dela que é forte, gente. É uma dor legítima, essa dor que tá dentro dela é dilacerante, é uma dor que impede, é como se ela não pudesse, como se aquilo não fosse permitido para ela. E é uma dor legítima. E essa dor, ela é tão dilacerante, ela é tão
intensa a dificuldade que ela sente de romper essa barreira, porque ela não tem autorização. É como se ela não tivesse autorização, é como se ela rompesse essa barreira, ela estivesse abandonando os pais, ela estivesse abandonando o desejo de criança, ela estivesse abandonando algo, ela estivesse se jogando como, peraí, vou morrer. Né? Eu vou morrer. E às vezes é uma dor tão intensa que chega a doer no corpo. Às vezes a pessoa tem uma dor muito forte no corpo, às vezes a pessoa desenvolve doenças, ela somatiza isso no próprio corpo. E é só o fluxo da vida, é a vida falando para ela, segue em frente. Segue em frente. Olha, né, o que o mundo do adulto tem para te oferecer. Segue em frente, você pode. Você pode e precisa e deve. Ontem eu vi uma postagem aqui no Instagram, dessas postagens aí desse povo da Lei da Atração, eu sigo todos porque eu gosto de ver o que as pessoas estão postando, né? Como eu já falei aqui, eu vejo todos, eu gosto de acompanhar o máximo de terapeutas possíveis, de psicólogos possíveis, que eu quero ver o que eles estão falando. O possível, né? O que dá para eu acompanhar. E eles colocaram uma postagem falando assim, a lei da atração incentivando a pessoa a ganhar dinheiro, a buscar dinheiro. E a postagem falava assim, ganhe bastante, mais ou menos assim, lute e batalhe para ganhar dinheiro para você comprar todas as coisas que a sua mãe deseja. Eu, nossa! Aí como eu não posso ficar quieta, eu tive que comentar. Gente, esse é o desejo da criança. É a criança que tem aquele desejo de, nossa, né, a minha mãe, o meu pai, né, quando eu vou crescer, eu vou ganhar dinheiro, e eu vejo que a vida deles é tão dura, eles batalham tanto, então eu vou crescer, eu vou ganhar dinheiro para comprar todas as coisas que minha mãe deseja. Esse é o desejo da criança, né? O adulto não, o adulto segue em frente. O adulto, ele vai ter a própria família dele, ele vai ter o seu par, e vai trabalhar para trazer o dinheiro para dentro da casa dele, para o seu par, entende? Se ele tem essa ideia de que puxa vida, eu não posso ganhar o meu dinheiro, né? Principalmente o homem, que é o que tem essa energia do provedor, é o homem que tem essa energia é o homem que é guerreiro, mulher não é guerreira não, tá, gente? Mulher não é guerreira não, mulher é acolhedora, mulher é que acolhe, é a amorosidade. Quem é guerreiro e vai pra luta é o homem. Não tô falando que a mulher não põe dinheiro dentro de casa, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vamos fazer um recorte aí, tá? Não tô falando que não é responsabilidade da mulher também ajudar, sim, ok. Mas a mulher, ela cuida do micro, o homem que cuida do macro, é uma questão de energia, tá, gente? Novamente, não fui eu que inventei isso, tá, gente? É a vida, é a essência, é o fluxo da vida, tá? Não fui eu que inventei. E aí o homem ele vai para a vida para poder ganhar dinheiro, para trazer para dentro da casa dele, para usufruir com a sua parceira, para cuidar da sua parceira, para cuidar do seu ninho. A mãe dele tem o pai, ou deveria ter. O pai, ou sei lá, padrasto, ou sei lá, qualquer pessoa, o parceiro dela, para realizar os sonhos e desejos dela, ou ela, sabe? Agora a pessoa precisar, a mãe, o pai precisar que o filho vai pra rua, batalhe para poder trazer o dia para dentro de casa, é disfuncional, é errado, é anti-ordem. Anti-ordem. Eu me reservo o direito de inventar palavras, tá, gente? Eu me reservo o direito de inventar. É contra o fluxo. É contra o fluxo. Você tá indo contra a vida. É contra o fluxo. A ordem é crescer, abandonar o ninho e seguir em frente. E não voltar para trás. A gente volta para trás só para... Ok, tá tudo bem aí, gente? Beleza? Não por obrigação. Entende? E o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, elas se privam de ter relacionamento, elas se privam de ganhar dinheiro, elas se privam de ter sucesso profissional devido a essa cobrança de que dentro da cabeça dela tá imputado que ela tem que voltar para cuidar dessa família de origem, sabe? Para cuidar dessa mãe, para cuidar desse pai, sendo que a ordem não é essa. A ordem é os pais cuidam dos filhos. Os pais cuidam dos filhos, não os filhos cuidam dos pais. A gente pode dar um suporte, caso necessário, mas depois que a gente seguiu a nossa vida, que a gente seguiu a nossa vida de adulto, que a gente ganhou o nosso dinheiro, que a gente cuida do nosso ninho, aí sim, quando aqui tá tudo bem, opa, aqui tá tudo bem, aqui tá beleza, aqui tá fluindo, então, né, então deixa eu ver quem que eu vou ajudar. Mas não uma obrigação.
Entende? Não é uma obrigação. E aí, muitas vezes, por conta disso, por conta dessa obrigação, é porque eu devo a vida para os meus pais, porque os meus pais cuidaram de mim e não sei o que. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se os pais não cuidarem dos seus filhos, eles vão preso, tá, gente? É uma obrigação, não é favor. Não é favor. Tem conselho tutelar, tem um conselho tutelar aqui do lado da minha casa, gente. Existe um conselho tutelar por causa disso. Porque se a gente, os pais, não cuidam direito dos filhos, a gente vai preso, né? Eu posso falar porque os meus filhos já são adultos, tá, gente? A gente vai preso, então não é favor. A gente não deve a vida aos nossos pais porque eles cuidaram da gente. Era obrigação deles. Ninguém fez favor pra ninguém, entende? Então não tem obrigação. E muitas vezes a pessoa... Eu tô pra dizer assim que... Ó, não vou falar isso não. Então, muitas vezes a pessoa, ela se mantém na solidão, ela se priva de seguir em frente, de pegar o caminho da roça, de crescer, de virar adulta, de trazer para a vida dela, de suprir as necessidades emocionais, as necessidades de troca, as necessidades de ter uma outra pessoa, as necessidades, sei lá, de ter um trabalho realizador, de ganhar dinheiro, enfim, para ela fazer o que ela sonha, viajar, sei lá, fazer o que quiser, comprar tudo em paçoca. E às vezes a pessoa ela se priva, porque dentro o esquema emocional dela é aquele esqueminha de ficar ali, não, porque eu sou a princesinha do papai e assim, eu não posso arrumar um par que seja melhor que o meu pai, porque o meu pai, porque eu sou a princesinha do papai, ou porque eu sou o tesouro da mamãe. Quantas famílias, gente, eu já tô há 4 anos e meio atendendo, quantas famílias eu vejo destruídas por conta disso. Pessoas que se amam, casais que têm amor, que têm muito amor, mas a mulher, às vezes a mulher não consegue deixar a família. Não, porque eu tenho que falar com a minha mãe todo dia. Não, porque eu tenho que cuidar da minha mãe. Porque minha mãe não sei o quê. Não, porque meu pai não sei o quê. Ou o marido. Ou o marido que não consegue largar da mãe. É sempre a mãe. Antes, qualquer problema que acontece entre ele e a esposa, em vez de resolver com a esposa, vai contar pra mamãe. Vai correr contar pra mamãe. Sabe? Às vezes priva a esposa de alguma coisa que ela quer, sei lá, alguma coisa, um mimo que ela quer. Não, porque eu tenho que, né, minha mãe, tem que ir lá comprar pra minha mãe, tem que ajudar minha mãe. Quantos casais, gente, não é um nem dois, vários casais que eu vejo que não conseguem ficar juntos, se sabotam, são pessoas que se amam, que têm amor, mas não conseguem porque um não se entrega pro outro. A mulher fica, né, presa na família de origem, não consegue se libertar, não consegue romper com essa barreira, e o homem também não consegue se entregar para aquela família que ele está construindo porque está preso na família de origem, seja por obrigação ou seja por uma ilusão da fantasia daquele esqueminha emocional que eu não posso abandonar, né? Tá fazendo sentido, gente? Letícia, meu último relacionamento, meu ex era o tesourinho e até hoje é. E eu sou a filhinha do papai. Então, eu sempre falo, o que eu gosto de... Nossa, Leda, acabei de falar de você, Leda. Acabei de falar para você de você que eu falei da dependência tecnológica, que as redes sociais é uma barreira que as pessoas usam, que é uma barreira materializada para a gente separar o nosso mundo interno do mundo externo. Que é uma barreira que fica evidente, essa barreira que existe dentro da gente. Essa dificuldade da gente sair do nosso mundo interno para o nosso mundo externo. E as redes sociais materializam isso, é exatamente isso. Por isso que eu acabei de falar de você, Leda. Então, gente, fez sentido? Alguma pergunta? A Daniela, boa noite, Dani. Gente, depois eu vou salvar esse vídeo. Quem chegou agora no meio da conversa, vou salvar esse vídeo e vou colocar lá no IGTV. Alguma pergunta, gente? Ficou claro? Coraçãozinho, oba, adoro. Então, gente, alguma pergunta? Tudo bem até aqui? Fez sentido do porquê que a gente fica na solidão? Por que a solidão é a falta da gente mesmo? E é a falta da gente mesmo, é a falta da gente assumir, da gente ser o nosso adulto. Então, como deixar o pai e a mãe? Bora lá! E seguir a vida. Bora lá! O que acontece? A necessidade tem a dor e a necessidade. Se tem uma dor é porque a necessidade não tá sendo suprida.
Só que pra gente romper a dor, só a gente suprir uma necessidade não tem força, não tem energia suficiente. Por quê? O que vibra mais alto? O que vibra mais alto, opa, desculpa. O que vibra mais alto é o desejo. Por que é tão forte dentro da pessoa o desejo de ser a princesinha do papai ou a filhinha da mamãe, o desejo de estar ali cuidando daquela família? Porque ela quer ser reconhecida como a filhinha. Ela quer ser o desejo intenso que ela traz desde criança, que ela entendeu que, se ela, que aquilo é vital para ela, senão ela morre. Então é um desejo muito intenso. Muito intenso, é o desejo da criança intenso. E o desejo da criança é um desejo puro, né? É um desejo puro, porque a criança é emocional. Então, a vibração daquilo, o desejo daquilo é muito intenso. O que precisa? Qual que é o antídoto? É o desejo também. Só que qual o desejo? O desejo de ser adulta. O desejo, eu desejo seguir em frente, eu desejo a minha família, eu desejo ganhar o meu dinheiro, eu desejo ser útil para as pessoas, eu desejo seguir em frente, eu desejo encontrar o meu par, eu desejo o meu par. E aí quando você coloca muito, quando você coloca o seu foco na frente, perna esquerda e perna direita na frente, pra frente, não pro passado. Você para de olhar pro passado. O passado é referência assim. Gente, não tem como a gente esquecer o passado, fingir que esse passado não, sei lá, não, como é que eu falo? Que as dores não aconteceu, que tudo aquilo não adianta, porque isso é Alzheimer. Quando você vê, o Alzheimer faz a pessoa esquecer. A gente não tem Alzheimer nem amnésia. Então, tudo que a gente viveu, as coisas que aconteceram na infância, o que a gente desejou ou deixou de desejar, tá lá, tá? Então, o que a gente precisa? Entrar com um desejo mais forte. Já que o desejo da criança é no desejo intenso, que é no desejo puro, o desejo do adulto vai precisar ser assim também. E é o trabalho que eu faço nos meus atendimentos, no meu método, eu atendo com... Eu faço isso, eu auxilio a pessoa a desejar, a buscar os sonhos dela, a resgatar os sonhos e colocar energia e mostrar para ela que ela pode, deve, tem permissão. Ela se responsabilizar pelos desejos, porque a criança ela só quer receber. O adulto ele tem para dar, ele já tem para dar, entende? E aí no meu trabalho, no meu método, eu ajudo a pessoa a desejar. A limpar todas as rebarbas, né? Ela assumir a responsabilidade de pegar ali as rédeas da vida dela e desejar ser uma adulta. Por quê? Porque se ela. E olhar com verdade. E olhar com verdade. Se eu me privo de ter o meu par, eu fico sozinha. Eu fico na solidão. Isso me causa dor. Isso me causa muita dor. Opa, então pera lá. O que eu vou escolher? Eu vou continuar escolhendo? Eu vou continuar escolhendo aquele desejo de eu ia falar tomar na cabeça. De tomar na cabeça. De me frustrar, vou falar mais bonitinho. De me frustrar com as minhas tentativas de relacionamento, sempre buscando pessoas que não estão dispostas e disponíveis para o relacionamento só para eu me frustrar, para eu poder voltar atrás. Mas olha a dor da frustração. Olha a dor que isso me causa. Eu quero isso para mim? Então é uma decisão, é responsabilidade. Pera lá, o que eu quero? Quero seguir em frente? Eu quero realmente um par, um parceiro, porque a solidão custa caro? Porque estar sozinho me custa caro? Então é esse desejo, e é isso que eu tô fazendo aqui para vocês, de esclarecer o porquê, a origem, a fantasia, a ideia da criança. Isso eu já tô aqui ajudando vocês peraí, opa, sabe? Já vai causando uma mudança, já vai olhando, já vai quebrando paradigmas. Opa, é assim que funciona, mas não precisa ser assim. Mas pode ser diferente. Entende? E aí, quando a gente volta, a gente pega esse desejo lá da infância e a gente olha para aquilo com verdade. Ok, estou escolhendo isso, escolhi isso. Tenho medo, existe sim o medo da solidão, é um medo da morte. O medo da morte é o medo de não estou vivendo como eu gostaria. Então peraí, como é que eu quero viver? Qual é a vida que eu quero viver?
que eu quero expressar para o mundo? Aí esse desejo do adulto, esse desejo vai precisar ser maior para anular o desejo da criança, para anular aquele medo da criança. Fez sentido? Fez sentido, Letícia, que você me perguntou? Meu paradigma tá aqui no chão. Fez sentido? Tá fazendo sentido, gente? Bruna, para você que tá fazendo sentido, esclareceu, ajudou. Foi útil, gente? Foi útil? Pra gente poder sair dessa solidão, a gente não precisa ficar nessa dor da solidão, porque é uma dor, é dor de morte, né? É a dor de morte. A dor de não estar vivendo é a gente escolher viver. É a gente escolher viver. A criança, como eu sempre falo aqui, né? Ou seja, cresce. Deseja crescer, né? Deseja. O desejo, gente, o desejo ele rompe todas as barreiras. O desejar crescer, o desejar ter o seu parceiro de vida, o desejar ganhar dinheiro para você ter todos os bens materiais que você deseja para você poder se dar conforto e dar conforto e trazer o conforto para o seu ninho. O desejar, você pode, sabe? E você pode. E por mais que na sua família, por mais que tenha sido imputado dentro da sua cabeça que você precisa voltar para cuidar daquelas pessoas, você não precisa. Você não precisa, porque não é a ordem natural da vida. A gente não tem que ficar voltando lá para a criança, igual aquilo que eu falei do post que eu vi, né, da pessoa incentivando as pessoas a ganhar dinheiro para poder comprar todas as coisas que a mãe deseja. Não, não, não precisa. Deixa eu ver a Daniela, Célia. Vivemos uma geração de adultos infantilizados, medo de encarar a realidade. E esse medo foi imputado, né? Foi imputado porque os nossos pais também tinham essa dependência com os pais deles e os pais deles tinham essa dependência, sabe? É uma geração assim que já vem, eles só foram replicando aquilo que eles aprenderam, só que agora chegou num ponto de que ferrou. Chegou num ponto que ou a gente toma um rumo, né? Chegou num ponto que não tem mais saída. A Dani, e quando a pessoa não consegue enxergar isso, aí a gente não pode fazer nada. A gente não pode abrir a cabeça dela e enfiar. A gente faz a nossa parte. Quando você tá num relacionamento em que você tá vendo que a pessoa tá com a energia dela, né, pra família de origem, ok, o que a gente vai fazer? Enfiar na cabeça dela? Não tem como, né? Não tem como. Pode ter uma conversa, você pode sentar e falar o que você quer, o que você deseja, né? E mostrar para essa pessoa que que isso pode ter consequências, né? Uma conversa de adulto, né? Uma conversa de adulto. Daniela, 30, 40 anos vivendo com pai e mãe é um absurdo. É um absurdo. Exatamente. 30, 40 anos a pessoa tá linda, tá vivendo com o pai e a mãe. Ó, Júlia, acabei de falar da constelação familiar sistêmica sobre a ordem, pertencimento e equilíbrio. Tô aqui falando da ordem cronológica, a gente abandonar os desejos da criança que quer ser o filhinho da mamãe, que quer ser o tesourinho do papai, o tesouro da mamãe, a princesinha do papai, e seguir em frente, seguir com a vida adulta. E quando a pessoa não consegue romper com essa ordem, a pessoa não consegue romper com esse paradigma, a solidão que isso gera. A pessoa fica ali presa na solidão, a dor da solidão que ela quer seguir em frente, mas a nossa sociedade atual não permite, porque você tem que estar ali honrando pai e mãe. Honrar pai e mãe, gente, é seguir em frente. Honrar pai e mãe é você pegar lá os seus 20 anos e seguir a sua vida, ir pra vida, ser feliz e morar onde você quiser, sabe? Não dar mais trabalho pros seus pais. E muito menos ter a obrigação de ir lá e comprar todas as coisas que a sua mãe precisa. Não, segue em frente, é ordem, vai pra frente, é vida que segue, é vida de adulto. Fez sentido, gente? Esclarecer é uma outra visão da solidão. Aquilo que eu falei no comecinho. Eu falei, gente, eu não vou ficar falando o que todo mundo tá falando. Porque você tem que aprender a ser sozinho.
É a busca das moedas do Joan Garriga. Não sei essas moedas do Joan Garriga. Nossa, gente, até gastei meu espanhol aqui. Não sei, Juliana, depois você me passa isso que eu quero pesquisar, quero ler. Então, gente, fez sentido? Daniela batendo palminha, fez sentido? Então, no começo do vídeo eu comecei a falar, não vou ficar falando o que todo mundo tá falando, porque se eu for vir aqui pra ficar falando o que todo mundo tá falando, eu nem venho. Eu tô aqui, eu quero para quebrar paradigmas. Se não quebrar os paradigmas, se a gente não ter uma nova visão, a gente observar a vida como a vida é, observar o fluxo da vida e seguir, entra no fluxo, não vai no contrafluxo. É seguir a ordem da vida, é sucesso, gente. É sucesso, é felicidade, é a vida que segue. Se você tiver que decepcionar, pai e mãe, você vai ter que decepcionar. Não tem como fazer omeletes sem quebrar os ovos. Vai ter que quebrar os ovos, gente. Vai ter que quebrar, infelizmente. Infelizmente, é assim que a banda toca, sabe? Mas imagina, a pessoa que quer ser o tesouro da mamãe, vou desapontar minha mãe, imagina, nunca jamais. A menina, né, a mulher de 40 anos que quer ser a princesinha do papai, imagina que ela vai desapontar o papai arrumando um homem melhor que ele. Arrumando um homem que é provedor, que é, né, que é provedor, que é protetor. Imagina, ela quer ser a princesinha do papai, nunca que ela vai arrumar um homem melhor que o pai. E o tesouro da mamãe também, imagina, nunca que ele vai arrumar uma mulher melhor que a minha mamãe. Imagina, minha mamãe é minha rainha. Nunca que eu vou arrumar alguém melhor que ela, imagina. E aí cada um com a sua escolha. E aí depois vem a solidão porque vai ficar sozinho. E aquilo que eu falei, cansei de ver casais de pessoas que se amam, que tem muito amor, mas não consegue seguir em frente, não consegue ter uma vida do adulto. Eles escolhem descaradamente a solidão, ficar sozinho, para não desbancar. Para não desapontar o pai, para não desapontar a mãe, por conta lá daquele desejo infantil de ser, né, de ficar ali, do pertencimento àquela família e não seguir em frente, não criar, não produzir, de não ter a sua própria família. Por quê? Porque crescer, ser adulto, tem a responsabilidade. Eu me responsabilizo, porque daí eu escolho seguir em frente. E responsabilidade é a capacidade de responder pelas próprias ações. É a habilidade de responder pelas próprias ações. E tem ações, algumas ações que eu vou tomar quando eu sou adulta, que eu vou ter que desapontar as pessoas. E eu vou ter que desapontar as pessoas que são mais caras para mim, que são os nossos cuidadores, meu pai, a minha mãe, os cuidadores. Entende? E a gente vai ter que responder por isso e bancar as consequências. Então é mais fácil ficar lá no mundinho de Bob, na solidão, né? Pelo medo da responsabilidade. Eu escolho seguir em frente. Eu tenho a habilidade de responder pelas minhas ações. Eu vou responder pelas minhas ações, custe o que custar. E aí a gente vai se autorizar. Eu me autorizo. Eu tenho autoridade sobre a minha vida. Eu não preciso mais de pai, mãe, para falar para mim o que é certo ou errado, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Eu me autorizo. Deixa eu ver o que o Rolian tá falando. Ser senhor e senhora se impede de se colocar a culpa nos outros. Isso requer autorresponsabilização e nem todo mundo quer. Exatamente, nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer, só que isso tem um preço, né? A solidão. Passar pela dor dilacerante da solidão tem um preço. Então não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão que tudo na vida tem um preço. É uma questão de escolha. Ou seja, mesmo você achando que você não está se responsabilizando, mesmo você achando que você está fugindo, vai ter um preço, porque a fatura chega. A fatura chega, porque o fato de não escolher seguir em frente, toda não escolha já é uma escolha. Você está escolhendo ficar naquele mundo infantil, no mundinho de Bob. Você está escolhendo ficar naquela ideia da sua família de origem. E o preço é a solidão. Pode mudar, tá, gente? A gente pode sair da solidão assim, ó. É só uma questão de consciência. É só uma questão de consciência. Tava lá no inconsciente, tinha um ganho indireto,
Ficar na solidão te levava a ser a princesinha do papai ou ser o tesouro da mamãe, tá? Tem o ganho direto, é só você abrir mão. É só, não é fácil, né, gente? Não tô falando, não tô você também aqui, né? Ah, é só abrir mão. É uma escolha doída? É uma escolha, mas não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Não tem como a gente se responsabilizar pela nossa vida sem decepcionar as pessoas. Algumas pessoas. As pessoas que são mais caras pra gente. Não tem como, tá, gente? E aí, como eu tava falando, eu escolho responsabilidade. É a habilidade de responder pelas próprias ações. Eu autorizo. Eu me autorizo. Eu me autorizo. Eu tenho autoridade. Eu não preciso mais autoridade de pai e de mãe. Não são eles que vão determinar o que é bom e o que é ruim pra mim. Não são eles que vão determinar se eu sou ou não sou a princesinha do papai ou o tesouro da mamãe. Não são eles. Eu que determino quem eu sou na vida das outras pessoas. Porque agora sou eu que dou, eu que sou útil na vida das pessoas. E terceiro, eu me permito. O se permitir é o prazer e a alegria. Só tem prazer e alegria quem tá no mundo do adulto. Só tem prazer. A criança não tem. O prazer e a alegria da criança é o que os outros dão pra ela. Ela não pode escolher. Ela escolhe ali no micro, né? Ela não tem capacidade de escolher uma coisa. Ela não pode, ela não tem condições de escolher uma. Ela não tem nem recursos emocionais. Só o adulto tem a capacidade, condições e habilidade de sentir o verdadeiro prazer e alegria. Entende? Na outra live eu falei muito sobre isso, sobre a gente se dá segurança, a gente se dá o amor e a gente se dá o valor, é se colocar no nosso lugar. Se coloque no seu lugar como adulto. Opa, eu sou uma adulta. Agora eu sou adulto. Pera lá, se eu tô na solidão, por que eu tô escolhendo? Por que eu estou escolhendo estar na solidão? Né? Por que eu estou me permitindo ficar nessa solidão? Por que eu estou escolhendo essa dor dilacerante? O que eu preciso fazer? Autoresponsabilidade. O que eu escolho fazer? Eu posso escolher ficar nisso? Posso. Posso. Né? Posso. Pague a conta. A conta vai vir. A conta vai chegar. Gente, a fatura sempre chega na nossa vida. Ou vai ser, né? Vai ser. A fatura vai ser boa, você vai receber, vai cair na sua conta, você vai ter que pagar. Ou a conta vai ser muito alta. E, gente, a vida passa rápido, tá? Quando a gente é jovem, a gente tem essa ilusão, né? De que, não, eu vou ter. Eu me lembro quando eu era mais nova, eu pensava, não, eu tenho. Nossa, eu tenho muito tempo, eu vou poder, né? Não, meu Deus do céu, nossa, não, mas já é tranquilo. Piscou assim, ó. Passou. E aí, e agora? Né? E essa altura chega, a gente vai protelando, 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 uma hora bate na nossa porta a fatura. É esse o preço que você tem a pagar. Que preço que a gente quer pagar, né? A gente quer o preço da dor dilacerante da solidão, de ficar na solidão, ou a alegria, o prazer, a autorresponsabilidade, a escolha, a autorização de ser útil na vida dos outros. A gente que escolhe. Fez sentido, gente? Puxado, né, Lê? É puxado. Fez sentido, gente? Esse vídeo vai ficar lá no IGTV. Espero que o Instagram salve bonitinho para eu poder colocar lá no YouTube, porque eu não consegui colocar no YouTube, gente, semana passada, na segunda-feira, o nosso papo de segunda, porque o áudio ficou péssimo. Não sei se foi por causa do filtro que eu usei. O áudio ficou uma porcaria, mas eu consegui colocar no IGTV. Tá? E se vocês forem assistindo lá as minhas lives, os vídeos que eu tô salvando no IGTV, é tudo uma sequência, coincidentemente é uma sequência. Gente, fez sentido? Muita quebra de paradigma. Amor, essa última reflexão legal, Dani. Gente, eu espero realmente de todo o meu coração de ter sido útil para vocês, de ter, né, provocado um novo pensamento, um novo jeito de olhar a vida. Eu espero realmente que tudo que eu tô falando incentive, seja um incentivo para você ter força, ter coragem para seguir em frente, ter força e coragem para poder viver a vida que a gente merece, a vida que a gente veio aqui para viver, para a gente parar de sobreviver, né? Que a dor dilacerante da solidão é a dor da sobrevivência, né? É uma morte em vida, é uma morte. A morte é não estar vivendo, é pior que enfim. E eu espero realmente que tudo isso que eu tô falando aqui provoque seja uma motivação para te dar força, para te dar coragem, para ir seguir em frente e decepcionar quem você tiver que decepcionar.
e ter força, coragem para quebrar os ovos. Quebra os ovos, gente. Bora quebrar os ovos. Gratidão por todos vocês que passaram aqui. Espero realmente de todo o meu coração ter sido útil. Já falei isso, né? É que é um desejo meu mesmo, realmente é um desejo de ser útil, de fazer a minha parte aqui no mundo. E até quinta-feira. Quinta-feira tem papo de quinta, tá, gente? Beijo, até!